Obviamente a gente tem que conversar sobre o fato de que o Léo Lins vai ser preso por ter feito uma piada, pelo fato de que vai ter de novo uma tentativa do governo de passar uma lei de censura de redes sociais e que o STF vai decretar censura de redes sociais de uma forma ou de outra, isso já está em curso, inclusive o Lula vai importar um consultor da China de uma ditadura com censura sobre como regular redes sociais. Detalhe, hoje é o aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial, onde, segundo todos os foicinhas do Brasil, não aconteceu nada. E isso tem tudo a ver com o fato de que a popularidade do Lula continua caindo, a rejeição dele continua subindo e é fascinante que a esquerda acha que isso é porque não tem cobertura das boas medidas do Lula, dos bons resultados, quando na verdade se você existe no mundo real, você entende que esses bons resultados não existem, eles só existem no papel, eles têm explicação estatística, não estou dizendo que eles são fraudes, eles têm explicação e eu quero entrar nisso, e tudo isso está conectado, vamos lá. E não só eu quero falar disso tudo, mas eu quero também dar uma mensagem de esperança para vocês, porque é desesperador olhar isso tudo, né? Você olha para isso e fala, meu, nós vamos de Venezuela aqui, e é possível. Ok, obviamente é possível, mas a gente já ganhou essa batalha antes em condições piores. E agora nós temos melhores condições, obviamente, para evitar isso. E isso conecta com o 26 e o que vai acontecendo para frente. E eu acho que ainda assim existe uma não sei se talvez uma mensagem de esperança, mas existe uma rota de vitória. Eu não quero que vocês fiquem com a impressão de que, meu Deus, acabou, vai tudo virar ditadura, nós vamos de Venezuela, comecem, se despeçam dos seus cachorros, sabe? Não. Respira. Uma coisa de cada vez. Começando por qualquer ponto aleatoriamente, o Léo Lins. Ele vai ser preso. O Léo Lins será preso por ter feito piadas. E ele caiu na lei anti-piada. Nossa, quando eu abro as anotações, muda a luz na tela, né? Ele caiu na lei anti-piada e teve a sua prisão decretada. 8 anos. Muito mais do que boa parte dos crimes dentro do Código Penal. Uma punição equivalente a matar alguém. E ele caiu numa lei anti-piada pelo mesmo motivo que um assaltante consegue assaltar uma grande quantidade de pessoas com um revólver com 6 balas. Não é sobre o Léo Lins. Okay? Tem outros casos, por exemplo, que aconteceram recentemente. Uma mulher passou gritando Lula ladrão na frente do Palácio do Planalto, alguma coisa assim. Alguma coisa do governo federal, alguma coisa da presidência. E hoje o Lewandowski, ex-ministro do STF e agora ministro da Justiça, abriu uma investigação contra ela por ter passado com um carro gritando na frente de um prédio falando que o Lula é ladrão. A condenação de todo mundo dentro do 8 de janeiro, ela riscou uma estátua com batom, 14 anos. É a mesma coisa. O Monark. É tudo a mesma coisa. O Léo Lins está dentro disso, aqui. Quando o ladrão vai assaltar uma grande quantidade de pessoas, ele tem um revólver com 6 balas dentro. Se tem mais de 6 pessoas, pela lógica, é pro ladrão tomar um cacete. Mas quem tá afim de ser o cara que vai levar um tiro? Então o que ele faz? Ele ameaça alguém pra caramba. Ele deixa claro que ele está disposto a atirar em alguém para matar, de formas que todo mundo pensa, eu não tô afim de ser eu, cara. Então é melhor só ficar de boa e dar meu celular. E, obviamente, o paralelo com o crime é perfeito pro caso do PT, porque é a mesma coisa. É uma tática de autoritarismo. E a canalice do silêncio do quase totalidade dos jornalistas é fascinante, sabe? Tipo, você não odeia jornalistas o suficiente. Se você odeia jornalistas, você não odeia jornalistas o suficiente. Porque, obviamente, o que está sendo feito é intimidar criadores de conteúdo, intimidar piadistas, intimidar artistas, intimidar a população geral a falar, olha, quem falar... Você gritou Lula ladrão na frente do... Você vai ter uma investigação aberta contra você pelo ministro da Justiça. Boa sorte. Isso é intimidar a oposição. Isso é intimidar críticas. Não existe discussão séria do contrário. Se alguém tentar de alguma forma dizer que isso está correto, você não deveria tentar argumentar com essa pessoa, porque você está diante de ou um canalha
aí a discussão é se ele é pago ou se ele é gratuito, ou de alguém de um intelecto tão absolutamente limitado que eu acho que seria mais proveitoso com você tentar debater contra um morango. Pelo menos no fim você pode comer o moranguinho. Acho que no mínimo você sai ganhando alguma coisa com isso. Nesse caso, a função disso, a função de porque o Léo Lins tomou essa paulada na cara agora com isso, e várias outras também, é intimidar você, que não é um grande criador de conteúdo, a não ser que você seja, mas eu tô falando 99,9% que tá assistindo aqui não é. É intimidar você a pensar, vale a pena criticar? Vale a pena ficar falando? Não é melhor só ficar quieto, calar a boca e seguir meu dia? É uma tática de intimidação, uma tática autoritária, típica de ditaduras, para fazer a população geral calar a boca. E o que você faz é pegar algumas pessoas da população geral, algumas pessoas da classe artística, algumas pessoas de... uma de cada lado, assim, e blá. Inclusive, eu quase tomei essa. Os iniciados vão lembrar que lá em janeiro quase que foi aberta uma investigação contra a minha pessoa, porque eu retuitei um tweet que era falso sobre umas declarações do Galípolo em relação à moeda do BRICS. Eu não sabia que era falso, eu só retuitei o negócio porque uma pessoa que eu conheço tinha retuitado. Eu falei, tá ok. E depois eu fiquei sabendo, é falso. E eu apaguei, ficou meia hora no ar e tudo mais. E depois inventaram que era uma formação de quadrilha com uma tentativa de fazer um ataque especulativo contra o dólar. E no dia seguinte estava o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, também conhecido como Montanha na planilha do Odebrecht, falando que vamos abrir investigação e tudo mais. E eu tive que ligar pra minha mãe e falar, mãe, talvez dê PF na minha casa. Não sei. Spa? Quase aconteceu. Eu fiquei pensando que isso também poderia ter acontecido durante o PL 2630 da censura, porque eu irritei o Arthur Lira. A gente já vai contar essa história, inclusive. Fique aí. Técnicas de retenção. Mas a função é calar a boca de todo mundo. Então, quando vem qualquer mínima lei que quer versar sobre liberdade de expressão, quer versar sobre redes sociais, algumas coisas, vocês têm que ser extremamente céticos. Lembrando que a lei que o Léo Lins foi enquadrado foi uma lei que foi pra, vamos finalmente criminalizar racismo e tudo mais. Racismo já é crime. Ah, não, mas vamos fazer isso, não sei o quê. Quem votar contra é racista. Temos essa lei aqui, que é uma lei sobre piada, sobre não sei o quê, sobre isso, e quem votar contra ele é literalmente racista e literalmente quer revogar a lei áurea. Esse era o discurso. E todos os deputados da Câmara dos Deputados votaram a favor, exceto 8. Os 8 do Novo. Então eu não posso deixar de apontar que, assim, cara, se você quer um trabalho sério, só tem realmente um show na praça. E eu sei que esses vídeos são assistidos por alguns deputados do PL, inclusive isso não é uma crítica a vocês, eu sei que vocês eram reféns da liderança. Os caras mandaram votar, fazer o quê? Vocês estão amarrados. Tudo bem, não é uma crítica pessoal aqui. E para o público geral que vocês estão sabendo isso, não é como se todo mundo do PL, tipo, tem muita gente muito boa lá, ok? Mas foi voto amarrado de liderança, os caras tinham que votar, fazer o quê? Não era a opinião verdadeira deles. Só vamos deixar isso claro. Mas eu não podia deixar de falar isso. O que me leva ao próximo ponto. Vai vir uma nova lei de regulação de redes sociais que é a censura. Não tem... De novo, se alguém... Não, nesse caso não. Eu ia falar que não existe um debate, mas existe porque existem pessoas idiotas. Tanto que esse é o ponto inteiro do vídeo. Desculpa, a gente tá gravando isso tipo 10 horas da noite. Eu vou viajar daqui 3 horas, tenho que sair correndo pra gravar isso. Eu tô cansado. Vai vir uma nova lei. E a lei tá tentando enganar as pessoas, dizendo agora, né, a narrativa é para proteger as crianças. Porque no Discord, né, tem pedofilia, tem essas coisas. Uau, meu Deus. Cuidado. É pra evitar a morte, pra combater o racismo. Tá vendo esses papos? E o que essa lei vai fazer é criar um órgão governamental que provavelmente vai estar sob controle do governo, ou talvez sob controle da justiça, o que na prática é controle do ministro da justiça, que é o Lewandowski, que é o governo. Ou não, ele vai ser do STF. Não, agora mudou. Vai ser uma lei onde vai ser criminalizado várias coisas, fake news, desinformação, blá, que vai terminar sendo uma lei antipiada para prender o Léo Lins, esse tipo de coisa, e para ir atrás de você quando você fizer uma crítica ao governo. Repito, não foi à toa que eu falei esse exemplo lá atrás. Uma mulher passou gritando Lula bandido, Lula ladrão na frente de um prédio do governo e tem uma investigação da PF aberta contra ela. E essa lei nem foi passada ainda. Imagina quando ela for. Será que o governo vai ter bot escaneando a rede social para ver quem tá falando Lula ladrão pra
mandar derrubar automaticamente? Pois é, se essa lei tivesse em vigor, talvez esse vídeo caísse e talvez eu tomasse uma investigação por cogitar essa ideia por desinformação. Só pra vocês terem uma noção. Talvez eu só fale assim, não sei, isso pode acontecer. Eu fiz um vídeo, inclusive essa semana, onde eu tava falando sobre o Flávio Dino e que caiu com ele a investigação do consórcio Nordeste. O consórcio dos estados do Nordeste foi feito para comprar respiradores e outras coisas durante o Covid e foram desviados dezenas de milhões de reais que foram para comprar carros de luxo, um monte de coisa, e um monte de gente perdeu a vida por causa disso. E agora isso vai ser investigado e caiu com o Flávio Dino no STF, o julgamento de estudo. O Flávio Dino é um dos fundadores do consórcio Nordeste e o Flávio Dino era governador na época. E eu fiz um Reels, um Shorts, em que eu tava falando, bom, isso aqui é como se, na prática, o réu estivesse julgando o caso. Notem, eu não falei que literalmente é o réu julgando o caso, eu não falei que ele era literalmente réu no caso. Eu só falei que na prática, obviamente, ele é suspeito. Não tem como ter uma opinião séria do contrário, certo? O vídeo no Instagram deu tudo bem, o vídeo aqui no YouTube deu tudo bem, o vídeo no TikTok imediatamente tomou uma flag de desinformação. Eu apelei, eu venci a apelação, ele foi recolocado e 12 horas depois ele foi derrubado novamente, sem direito à apelação, dizendo que era desinformação. Vocês entendem que já começou, né? Vocês entendem que isso, chutando aqui, coisas que eu posso falar por enquanto, né, antes dessa lei ser aprovada, eu sei numa massiva tangente, eu sei, mas eu já volto pra lei, mas é só pra vocês entenderem o ponto aqui. Não é realmente uma tangente, mas isso é uma tangente. Voltando. Especulando o que provavelmente aconteceu aqui, dado que eu conheço de como essas redes sociais funcionam. A burra da Janja, e eu nunca mais vou me referir a Janja, eu vou me referir a sempre a burra da Janja, estava na China, dentro de um jantar com o Xi Jinping lá e a esposa dele e todo o governo e tudo mais, e pediu a palavra para então pedir pro Xi Jinping ajuda para regular, para inspecionar, para controlar o TikTok no Brasil, porque o algoritmo supostamente está favorecendo a extrema-direita. E isso vazou depois, e o governo Lula achou que foi um ministro, alguém de dentro e tudo mais, alguma traição, mas eles não, acho que cogitaram que pode ter sido alguém da China, alguma coisa assim, ou algum garçom, não sei. Mas o ponto é, a burra da Janja pediu para um ditador ajuda para censurar uma rede social no Brasil para combater a oposição. Imagina que o Bolsonaro vai num jantar na Arábia Saudita com a Michelle e vaza que a Michelle, no meio do jantar, levantou, pediu a palavra e falou: olha, Sheik, sei lá das quantas, tem muita viadagem nas redes sociais do Brasil e a gente precisa de ajuda porque o algoritmo, pelo jeito, favorece a viadagem. E a gente precisava de uma ajuda de vocês para, né, entender melhor como controlar isso aí. Então, já que vocês investem muito nessas redes sociais aí, vocês não podem ligar pros caras lá e falar, ô, controla isso aí? Imagina por um segundo que isso tivesse acontecido. Imagina isso. Quão fascinante isso seria. A mídia falando... Mas não, no Brasil isso foi tratado como uma assim... né? E, voltando, o que aconteceu? Teve esse episódio, certamente o jurídico do TikTok aqui ficou sabendo e pensou, cara, vamos fazer o seguinte, aperta o cerco contra todo mundo criticando o Lula, a Janja, sei lá, falando qualquer coisa minimamente aí, porque daí pelo menos dá uma baixada e vai que os caras dão uma aliviada pra gente depois. Esse tipo de coisa acontece. Eu não tô dizendo que isso literalmente aconteceu, ok? Eu só tô dizendo que eu acho razoável se isso tivesse acontecido, eu acho que é uma coisa que, é a típica coisa que um jurídico de uma empresa faz, e isso já aconteceu antes em outras redes sociais. Ok? Não estou acusando do TikTok de nada, só discutindo uma ideia. Se minha conta for banida do nada, vocês já sabem por quê. Mas eu já abracei a ideia de que eventualmente isso vai acontecer. Isso é o que já acontece hoje, voltando. Já existe essa intimidação política de a primeira dama tá puta com vocês, hein? Ó. Cuidado, que daqui a pouco vocês vão tomar, ela vai aparecer na sede de vocês, vai começar a falar e vocês vão ter que ouvir ela falando por, tipo assim, 1 hora. Vocês vão preferir cair de moto. Cuidado. E agora viria uma lei, que é essa lei que o governo está querendo fazer, inspirada, né, em repúblicas muito democráticas como a China, onde hoje é o aniversário de um evento que, segundo a China, não aconteceu, no massacre da Praça Celestial. Eu adoro aquele, né? O negócio dos Simpsons, né? Praça Celestial, Praça da Praça Celestial. Aqui
Nada aconteceu nesse dia. Foi só um dia normal. Não dá para falar o contrário. Eles vão passar uma lei. Eles querem tentar, né, criar essa lei para falar, olha, então agora o que for colocado como desinformação, como crítica, como mentira, como fake news e tudo mais, vai ser, né, cortado. E isso tudo tem a ver com o fato de que a popularidade do Lula está caindo. A desaprovação dele está subindo, a rejeição dele subiu bastante. E eles perceberam que não vai dar para comprar os votos. Eles tentaram fazer tudo. Eles tentaram fazer compra de voto com luz, com gás, com não sei o quê. Com não sei... Aí saiu o negócio do INSS e estourou. E, inclusive, saiu uma pesquisa da Atlas... Atlas? É um grande instituto, acho que ontem ou hoje, acho que foi hoje, que mostrou que as pessoas acreditam que, acho que é 4-1 ou 5-1, acreditam que foi coisa do Lula e não coisa do Bolsonaro. E aí o governo tava falando, não, porque nós perdemos a guerra narrativa, a fake news venceu e tudo mais. Gente, eles estão tentando realmente dizer, olha, o que aconteceu foi, o Bolsonaro criou um esquema de corrupção para roubar do INSS e dar para sindicatos de esquerda, como por exemplo o sindicato hoje onde trabalha o irmão do Lula, ok? Sindicatos que apoiavam o Lula, sindicatos que hoje têm reuniões frequentes com o Lula, ok? E o Bolsonaro fez isso, e daí o Lula descobriu e agora vai mandar cortar esse financiamento. Tipo, eles estão querendo realmente falar que essa é a versão oficial e que quem discordar é desinformação, está errado. Isso é a visão do governo hoje, é que foi o Bolsonaro que causou isso e que eles perderam a guerra de informação. Então, se essa lei for aprovada, de repente você falar que o esquema veio do Lula ou você falar que o esquema veio de alguma coisa que não foi o Bolsonaro, seria qualificado como desinformação e o seu post seria removido. E aí que tá. Redes sociais podem ser, então, sancionadas, punidas ou até proibidas de operar, caso elas não tomem medidas adequadas, suficientes, para conter desinformação nas redes sociais. Então, basta que o governo fale, olha, eis os nossos critérios completamente impossíveis de atingir do que vocês têm que fazer, e daí depois quando vocês não conseguirem cumprir esses critérios, nós vamos multar vocês fantasticamente, tomar controle do algoritmo, regular ele, dizer o que tem que ser feito nele, ou só proibir vocês de funcionar, porque quem coloca o critério sou eu. Então eu vou colocar uma meta impossível de ser batida e depois tomar controle de você quando você não bater ela. É isso que vai acontecer. Que era o espírito do PL 2630 da censura lá atrás. O governo percebeu que não consegue vender a narrativa de que eles estão melhorando o Brasil, porque não estão. E agora eles vão para, então, vamos para censura. Não duvide, sabe? Redes sociais provavelmente estarão inativas no Brasil durante a eleição em 2026. Eu ficaria surpreso se a gente tiver, tipo, Twitter, Instagram, etc., rodando durante a eleição em 2026. Eu vou ficar genuinamente surpreso. E um ponto sobre a economia. Que geralmente eu sei que esse vídeo teria mais gráficos, mais dados e tudo mais, mas, gente, isso é o que deu tempo de eu fazer agora. E agora, inclusive, como 90% da minha renda vem de não coisas do YouTube, eu me libertei de ter que fazer a pauta do dia, então eu tô fazendo os vídeos que eu quero. O que não quer dizer que acabou, eu ainda vou fazer provavelmente um vídeo por semana. Inclusive tem um vídeo fantástico que vai sair sábado. É o vídeo mais esquisito que eu fiz em toda a minha carreira de 14 anos. E outras coisas saindo. Mas eu não sou mais obrigado, então assim, é isso. Se acostumem. Mas o ponto é... E isso, na verdade, me libertou pra fazer muito mais os vídeos que eu quero, sabe? Tipo, sabe aquela coisa de assim, eu não consigo estudar porque a faculdade me atrapalha? Era tipo, eu não consigo criar conteúdo direito porque o YouTube me atrapalha, eu tenho que ficar fazendo vídeo todo dia. Agora eu não preciso mais. Agora eu posso fazer os vídeos que eu quiser e os vídeos que precisam ser feitos. Claro, vai ter uma transição aqui, mas enfim. Voltando. Economia. Ah, mas porque a economia do Brasil melhorou. Essa foi uma mentira, desinformação, fake news completa que foi solta pelo governo Lula, pelo IBGE e pelos seus palhaços no jornalismo, de que o PIB cresceu um monte no primeiro trimestre. Essa notícia rodou essa semana. Não, porque cresceu 1,3, 1,4, alguma coisa assim. Aí quando você olha os números, é porque o agro cresceu 12% no primeiro trimestre, porque olha só, a época de colheita e exportação, inclusive isso ajuda a dar uma pressão para baixo no dólar, porque dólares entram, os caras liquidam, compram o real e o dólar cai. O agro cresceu 12%, a indústria caiu 0,1% e o serviço subiu 0,3%. Então, quando você tira o agro, nada aconteceu. O PIB teria sido patético. Nada. Então, assim, a não ser que você esteja envolvido com a economia do agro, a sua vida não melhorou nos últimos 3 meses, ou realmente nos últimos anos. E aí eles falam, não, mas é porque a economia está crescendo e tudo mais. Não, se você olhar os dados mais profundamente, não. Inclusive tem uma manchete recente de que 58% das famílias tiveram que reduzir o seu consumo por causa da inflação. Então, quando alguém vai lá e fala,
Ah, mas é que o governo Lula não está tendo uma cobertura muito ruim, muito pesada nas coisas ruins e faltando as coisas boas, como o crescimento do PIB, como o crescimento que, como a geração de emprego. Gente, com todo respeito aos caixas do supermercado do Brasil, os empregos que estão sendo criados no Brasil são empregos de caixa de supermercado. São empregos de baixos salários, empregos que não vão moldar, que não vão mudar a sua vida significativamente. Você não vai construir uma casa, você não vai ter um apartamento próprio, você não vai mudar a realidade dos seus filhos com isso. É melhor do que nada, e obviamente se você está num emprego desses no Brasil, onde você ser bandido não só vale a pena, é recompensado e é dignificado, é exaltado, spoiler do vídeo de amanhã, você resolver trabalhar, parabéns pra você, cara. Você realmente tem uma espinha moral ímpar que merece ser elogiada. Mas o ponto é que é um emprego de baixo salário. Esses são os empregos que estão sendo criados agora. E as pessoas que estão nesses empregos podem até estar felizes que agora elas saíram do desemprego, mas elas ainda estão massivamente frustradas que elas estão vendo e percebendo que essa é a realidade delas pelos próximos sempre. E o que foi vendido foi agora o Brasil vai voar, vai crescer e tudo mais, e não. Então, assim, mentiram para os eleitores. A campanha eleitoral do Lula em 2022 foi uma fraude completa, foi uma fake news, foi uma campanha de desinformação que foi vitoriosa, e agora as pessoas estão percebendo que foi isso e acabou. Então, assim, não, mas é que o desemprego caiu a 0,2, 0,3. Cara, inflação. Quando alguém vai lá e fala isso, eu falo, mano, ou você é um caralho pago, ou você tá tão desconectado com o mundo real, que por mais que você vá no supermercado, sua renda, sabe, recebendo dinheiro pra falar bem do governo, ou sei lá, de alguma forma, estando dentro do sistema, é tão alto que você nem percebe que o mercado ficou mais caro. O cara não sabe mais a realidade do fato de que o salário médio no Brasil é 3 mil e pouquinhos reais, 3.100, 3.200, e o salário mediano no Brasil, ou seja, metade está ganhando abaixo, a renda mediana é em torno de 1.800 reais. Sabe, o cara que é professor de sociologia na USP ganhando 25 pau, ele não tem noção do que é isso. Ele não tem noção do que é isso. O jornalista não tem noção do que é isso. O cara que está trabalhando lá em algum órgão de pesquisa do governo não tem noção do que é isso. Ele não sabe. Se em algum ponto ele soube, ele já esqueceu. E é por isso que eles têm essa coisa de mas tem bons resultados do Lula, mas as pessoas não estão sabendo. Não, as pessoas estão sabendo. Isso volta para aquela visão aristocrática no sentido negativo, aquela visão pedante de que o jornalista, o professor de sociologia, o cara do partido, eles são os iluminados, eles são os que sabem. Né? O trabalhador que está lá na periferia pegando o segundo ônibus para ir para o trabalho, ele não sabe, a opinião dele está errada. Se ele não está fazendo o que esse cara iluminado acha, é porque ele está errado e o cara iluminado está certo. É aquela visão russoniana de você é perfeitamente livre, inteligente, capaz para concordar comigo, e se você discordar é porque você é um idiota e eu preciso salvar você de você mesmo. Essa é a visão da esquerda, essa é a mentalidade da esquerda e de boa parte do sistema e de boa parte dos idiotas ao redor ali que acham que o Lula é democrático, que tem bons resultados no governo, que essa galera estúpida. Eles não são de esquerda, só são estúpidos. Eu sei que às vezes é um pouco difícil de diferenciar, mas tô falando tipo assim, Pedro Doria, sabe? Essa galera, sei lá, desprovida de conexões neurais. Tipo isso, assim. E aí tem essa ideia de, as pessoas não estão vendo os bons resultados, então a gente precisa regular a mídia para não sei o que. Essa é a narrativa que está sendo colocada, de que o governo Lula não tem um problema real. Tipo, o problema não é o negócio do INSS, o monitoramento Pix, os impostos, ou a Janja esbanjando para todo lado. O problema é as fake news. E, como eu falei antes, tem a galera que sabe que isso é mentira, os petistas também que sabem que isso é mentira e estão tentando regular, depois tem a galera trouxa que cai nisso. A ideia é enganar essa galera trouxa, a ideia com esse projeto de lei é enganar essa galera trouxa, apoiar esse projeto e então controlar as redes sociais. E vai ter apoio da grande mídia, porque a grande mídia está morrendo por causa de redes sociais. Por quê? Porque a grande mídia é esse lixo. Tem um motivo, porque a Globo News está basicamente falindo. O que, aliás, faz uma reflexão interessante para você. Se a Globo News está basicamente falindo, a audiência deles é traço e o programa dá um prejuízo gigantesco, mas ele é mantido, qual é o benefício que ele traz à emissora que vale o prejuízo que ele está acumulando? Fica a pergunta no ar. Mas indo a uma mensagem mais de esperança, desculpa pelo vídeo longo, eu não tive tempo de fazer mais curto.
A gente ganhou essa batalha em 2023 quando tentaram passar o PL 2630, PL da censura. Sabe, vocês ficaram muito tempo sem vídeo, agora aguento vídeo louco. Naquela época era STF, Câmara dos Deputados, Senado, mídia, a inteligência estudada a favor, toda essa galera a favor. Inclusive a mídia estava explicitamente comprada na lei. Eles iam ganhar dinheiro com isso, porque eles iam receber pagamentos de quando uma notícia é postada em rede social, a rede social teria que pagar a mídia por causa disso. Eles iam ganhar centenas de milhões de reais. E a gente tinha muito menos organização institucional dentro da direita como um todo. Hoje existem muito mais instituições, muito mais conversas, muito mais fóruns de debate. Existe uma aproximação maior da direita hoje, porque existe uma conversa entre todas as figuras de direita de quem é o nome para 26. Então, existe uma aproximação maior, existe um conhecimento institucional operacional melhor de como fazer isso. A direita como um todo está mais forte nas redes sociais, que é o ponto inteiro de por que eles estão tentando regular esse troço, e a esquerda ainda, e vai continuar assim, não entendeu como fazer redes sociais. Porque eles não entendem, eles não vão entender, porque isso exigiria entender as pessoas e falar alguma coisa que faz sentido, que eles são, por lógica, incapazes. Se a gente ganhou isso em 2023, com tão pouco que a gente tinha de supetão, com nenhum aviso, tipo, toda a resistência foi organizada ao longo de um mês e meio. E a gente ganhou. Inclusive, uma das coisas que eu fiz que me rendeu quase PF na minha casa foi organizar aqueles protestos nos aeroportos. Não sei se vocês lembram, né? Que ia ter votação na terça-feira e eu fiz um chamado pra gente fazer protestos nos aeroportos de manhã, com plaquinhas contra o projeto, para pegar os deputados embarcando, e daí em Brasília tinha gente, né, no desembarque com eles também. Não foi só eu, teve o JL dentro, teve a CFL, foi toda uma organização, mas eu também fiz o chamado aqui. Vários de vocês apareceram por causa disso. Obrigado a todas as 20 e poucas pessoas que apareceram em Congonhas terça-feira, no dia 2 ou 3 de maio, depois de um feriado, às 6 horas da manhã para fazer uma manifestação. Isso foi fantástico. E sabe o que aconteceu? O Arthur Lira achou que o Google tinha organizado isso. Tipo, eles queriam fazer uma investigação mesmo, tipo, ele ficou realmente puto, tipo assim, gritaria mesmo, de que, pô, as redes sociais estavam financiando, as big techs estavam financiando isso aí e tudo mais, e depois, inclusive, foi aberta uma CPI pra caçar e punir, e eu achei que nessa eu ia rodar. Mas não deu. Mas eles acharam que foi as Big Techs que foi. Tipo, esse é o nível de ignorância dessas pessoas, sabe? Eles acham que tipo, é impossível a gente ter opiniões e se organizar. Tipo, não, é o grande plano das Big Techs. E se era, por favor, me paguem. Porque, tipo, não chegou o cheque aqui, não bateu o Pix. A gente ganhou isso lá atrás. E a gente tá num cenário curioso, onde isso, na verdade, também serve como uma mobilização para a direita. E isso também serve como uma mobilização para lideranças agora. Muita gente que está querendo concorrer em 26 vai entrar nisso pensando, não só isso que é importante e tudo mais, é a minha chance de aparecer e conseguir crescer. Um monte de gente vai fazer isso. O que aumenta o nosso incentivo para ir para cima disso. Agora, o problema não é isso. O problema é o Centrão. O problema é que, se vocês lembram manchetes de mês passado, provavelmente, o Centrão está desembarcando o governo Lula. Por quê? Porque agora eles conseguem comprar os próprios votos e quando a desaprovação do governo estando muito alta, de repente estar associado ao Lula não é tão benéfico para você. Não é uma coisa tão forte assim. Então o Centrão, eu tô falando dos partidos genéricos, a sopa de letrinhas de pessoas que não têm nenhuma ideia, apenas preços. Tipo assim, União da vida, esses partidos assim. Eles estão pensando, cara, eu vou... PSD, por exemplo, eu vou embora desse troço aqui. Eu compro meus próprios votos com as emendas parlamentares aqui, com orçamento secreto, mas se associar no governo não vale a pena. Então, assim, agora é um debate de narrativas. Se a narrativa for que isso é censura, que é ruim, que é perseguição e tudo mais, esses caras vão com isso porque é o que vai dar votos em 2026. Será que o governo vai conseguir emplacar a narrativa de que é em defesa das crianças e tudo mais? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram emplacar literalmente nenhuma narrativa até agora. Para pra pensar isso. O Lula perdeu literalmente todas as batalhas de mídia até aqui. Por que achar que eles vão ganhar essa? Então, ok, eles vão jogar todos os recursos deles, eles vão gastar todas as cartas deles nisso. Por quê? Porque é existencial para eles. Se eles não fizerem isso, a chance deles perderem em 2026 é muito alta. E isso vai mobilizar mais gente, isso vai girar mais votos. Sabe, várias pessoas que estavam neutras vão virar muito mais de direita, é que eu não tô falando libertárias ou liberais, mas muito mais de votos de direita por causa disso, porque elas vão ver a sujeira do jogo, sabe? Eu mesmo tinha uma posição ao longo de 2022 de que eu ia ficar quieto no segundo turno e falar, não, Bolsonaro, foda-se essa porra. Mas aí eu percebi que, cara,
não só, obviamente, o plano do Lula é autoritarismo, mas a mídia entendeu que é isso e está apoiando, e um monte de gente está sendo burra num nível incompreensível, e, assim, eles vão apoiar tudo, eles não vão perceber. Caramba, os caras vão mesmo, vamos ter que apoiar, não tem jeito, vamos ter que entrar nessa briga aqui. E isso me fez descer no muro. E muita gente fez isso em 2022, em 23, em 24, em 25, e vai fazer isso em 26. E depois que desceu, cara, é muito difícil fazer o cara subir de volta. E aí? Especialmente porque, pelo fato de que o Bolsonaro estará inelegível em 2026. Então você não consegue falar, ele vai dar um golpe. Tipo, não, ele não é candidato. Acabou essa história, essa narrativa morreu. Vocês vão falar o quê? Qual vai ser a narrativa do PT, da esquerda, em 2026 durante as eleições? Não tem. Então é existencial para eles censurar redes sociais. Eles têm que fazer isso. Se eles não fizerem, a chance deles perderem em 26 é muito alta. Isso vai gerar mais votos para a direita, isso vai gerar um Senado mais de direita, uma Câmara mais de direita no próximo mandato, então mesmo que a esquerda se reeleja, o que eu tô achando cada vez mais improvável. Se agora o Lula não consegue governar, não consegue fazer nada, vai ser ainda pior. Mas isso também joga mais coisa pro nosso lado. E eu não consigo achar que eles vão vencer. Obviamente o jogo é jogado, né? O lambari é pescado. Mas eu acho que o jogo é nosso para perder. E eles vão ter que gastar todas as cartas deles nisso. Então, pensa num cenário. Digamos que é daqui 4 meses a lei falhou. O governo Lula vai fazer o quê? Porque esse que é o problema, né, cara? Quando você tem alguém encurralado, mas ele tem que jogar, a chance dele surtar e fazer merda é muito alta. De qualquer forma, o STF vai regular. De qualquer forma, o STF está decidindo que conteúdos serão retirados antes de ordem judicial. Você teria que ter uma ordem judicial para restaurar os conteúdos, porque, obviamente, para proteger a democracia, nós precisamos retirar a noção de devido processo legal, porque a noção de devido processo legal, né, é fascista, né, ela é extremista, ela é golpista. Esse é o ponto que nós chegamos. Embora, né, eu acho que isso vai acontecer, eles vão tomar essa decisão, não acho que vai ser uma coisa tão ampla. Acho que já azedou para eles, ainda tem a lei Magnitsky para vir para cima do Xandão, ainda tem um monte de coisa para acontecer. E isso vai fortalecer a direita no fim das contas. O que a gente está esquecendo, indo para a gente já encerrar aqui, o que a gente está esquecendo é que assim, ainda tem a discussão de impeachment de ministro do STF depois das eleições do Senado. A gente vai ter os votos para isso? Possivelmente. Tanto que os caras estão tentando mudar a legislação, estão tentando de algum jeito impedir isso. E não sei se eles vão conseguir. Não acho que eles vão. O ponto é, eles estão atacando? Estão. Eles estão tentando censurar? Estão. Existe uma tentativa de implementar uma ditadura de esquerda no Brasil? Sim. Sim. Não, se alguém está na posição contrária, ele provavelmente já abandonou esse vídeo a essa altura. Não vou tentar argumentar. Mas o ponto é, eu não acho que eles vão conseguir. Eles vão ter vitórias importantes? Tiveram e vão ter mais algumas. Mas o pêndulo vai voltar. Os resultados do Milei estão falando muito alto, a direita está se organizando, e o melhor cenário concebível para a esquerda, mesmo que eles sejam reeleitos, é tomar um pau no legislativo, ter um congresso ainda mais de direita e um senado ainda mais de direita. E como é que você joga a partir daí? Num país falindo, inclusive, o que é tema de outro vídeo que eu preciso falar sobre o quanto o Brasil está falindo. Esse é o melhor cenário deles. Então, assim, o jogo é jogado, o lambari é pescado, vai ser duro, mas eu não acho que a gente tem um alto risco de virar uma ditadura, uma Venezuela e tudo mais. A vontade existe, o risco é leve, mas o que nós vamos ter pela frente é uma batalha bem grande, valendo o futuro desse país. Se preparem de acordo.